Fala nação, quer acompanhar tudo sobre o Mengão, matérias esportivas, melhores momentos? Então já não perca tempo e se inscreva no nosso canal. Também não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Saudações rubro-negras e fique com o vídeo. Abraço. Quando é questionado por um jornalista, questionado por alguém, questionando o técnico, e se você sistematicamente precisa fazer essa reiteração, você começa até botar a questão da permanência do técnico em questão. Então, quando você também faz isso muitas vezes, eu acho que fica um pouco fora do tom. Eu tenho a consciência tranquila do meu trabalho no dia a dia para dar o respaldo possível que possa se dar ao treinador. E, mais uma vez, é um treinador em que a gente acredita e que estamos com ele. Tá aí, portanto, o final da entrevista coletiva dos dirigentes do Flamengo, Marcos Braz, Bruno Spindel, e também do técnico Paulo Souza. Fim de problema? Diego Alves, ele disse ali que houve uma falha de comunicação do Bruno Spindel com ele, do treinador de goleiro e do fisioterapeuta, se eu entendi certo, né? Isso. E deixou claro que o Diego Alves, em nenhum momento, deixaram claro ali, em nenhum momento o Diego Alves pediu para jogar. Se apresentou para jogar. E ainda o Paulo foi extremamente humilde, né? Ele pediu desculpas. Quero pedir desculpas. Legal. Muito bom isso. A entrevista foi muito boa, espetacular, né? Porque as coisas começam a ser aclaradas. Eu também, como aquela última pergunta, eu achei que ficou muito tempo, como disse o Fábio Luciano, muito tempo até se dar essa explicação. Mas a explicação acabou sendo dada hoje, né? E que eles tenham, e que esse convencimento, né, essa força que eles demonstraram nessa entrevista, essa passagem de poder seja também dentro do grupo. Que eles consigam transmitir a mesma mensagem com a mesma força. Né? Que eles estão fechados com o treinador, que o treinador vai seguir o trabalho e que os jogadores estão buscando o melhor, estão querendo o melhor para o time do Flamengo. Isso, para mim, é o mais importante, né? Porque o Flamengo é um gigante, é uma potência e não pode ficar toda hora tendo um boletim de ocorrência, como a gente diz na gíria do futebol, né? Não pode ter BO todo dia no Flamengo. Sim. Tem que ter alguma coisa melhor, né? Esse esclarecimento não poderia ter sido... Foi feita a pergunta ali, o Marcos Braz falou, não, tá, achamos melhor para hoje, não precisou, queríamos entender. O Cícero Melo fez uma pergunta brilhante. Eles foram lá e explicaram, dá uma esclarecida ou não? Claro. O Cícero Melo podia ter feito isso antes? Não, isso poderia ter sido esclarecido um dia depois. Claro. Se o Paulo chega e fala a mesma coisa um dia depois, né? Quer me desculpar pela forma como me coloquei, esse desencontro de informações, assim. O Diego Alves em nenhum momento pediu para jogar. O Diego, isso que eu falo, o Diego Alves não ia ter que se expor também, em pedir uma retratação, em colocar mensagens de repúdio com relação a isso. A única certeza, Abel, que a gente tem é que, com relação a isso, é que o Diego estava certo, né? O Diego está sendo muito cobrado, essa geração de 85, muita gente fala que existe algum tipo de grupo, que esses caras não estão jogando e acabam querendo tumultuar. É isso. Mas ele tinha razão, Abel. E aí isso ficou muito claro, né? Quando o treinador, que não é fácil a gente ver um treinador chegar numa coletiva de imprensa e pedir desculpa para um atleta. E ela foi muito bem colocada, assim, né? Assim, não sei a explicação, mas a desculpa, eu acho que ela soa muito bem para o grupo. Então, ele errou, e isso tem um reflexo também, porque se alimenta isso, pela forma como o Diego se expôs também, se colocou, eu quero uma retratação. Porque quando o Diego pede uma retratação, o que ficou muito chato é porque o Paulo, ele faz um questionamento sobre a índole e profissionalismo de um atleta que jogou na Europa, que tem uma carreira bem-sucedida, que foi importante no Flamengo. Isso soou muito mal para o Diego. Porque quando ele coloca assim, como é que pode? Eu fiz uma cirurgia de pubis, né? Então, eu sei o quanto é complicado isso. Então, se você tem um problema no pubis que está te incomodando, não é de um dia para o outro que você vai ter condição de jogar. E foi isso que o Paulo Souza colocou. Então, como é que o Paulo Souza coloca? Como pode um jogador que tem um problema no pubis, que está tratando, de manhã, após uma reunião, as palavras foram essas, após uma reunião do almoço com o Spindel, tem condições de jogo? Então, quer dizer, como é que pode um cara que fala que está machucado, depois do almoço não está mais? E quem teve problema do pubis sabe que isso não é possível. Mas isso ficou muito claro que em nenhum momento o Diego Alves pediu para jogar.
Então, assim, se o Diego Alves pede para jogar machucado, tá errado. Se o Diego Alves pede para jogar perante o grupo, também tá errado, porque ele tem que respeitar o companheiro, tem que respeitar o Hugo, ele tem que conquistar a posição dele dentro do treinamento. Se ele questiona, não, eu quero jogar, eu estou pronto para jogar, quem disse que ele ia jogar? O titular do Paulo Souza é o Hugo. Então, tudo isso não aconteceu. O Diego não falou que estava bom, que estava pronto para jogar pela lesão do pubis. O Diego não falou que queria jogar em desrespeito ao companheiro, que é o Hugo. Então, houve assim como o Paulo Souza disse ali, houve realmente uma falha de comunicação gigantesca falha de grande, comunicação, né? gigantesca. E incomodou o Braz isso, porque o Braz fala, não era a hora disso acontecer, né? Toda a polêmica com o Jorge Jesus, e a gente vinha de um resultado positivo, não tinha necessidade, como a gente falou aqui, não tinha necessidade disso, dessa exposição, e eu conheço o Marcos Braz, né, o Spindle eu conheço pouco, mas o quanto incomoda isso, o cara tem que ir para uma coletiva, ficar dando explicação de algo que não tem, porque ele sabe que eles estão passando um pano em cima do que aconteceu, enfim, o Spindle e o Marcos Braz. Agora o Paulo Souza não, a forma que ele se coloca, eu peço desculpas, isso realmente não aconteceu, em nenhum momento o Diego Alves pediu para jogar para o Spindle, foi uma falha de comunicação minha, ele chama essa responsabilidade, eu deveria ter mais cuidado, eu deveria ter perguntado para o Spindle, eu deveria ter perguntado para o Diego Alves, então eu só queria fazer essa ponderação com relação ao atleta que eu respeito demais, assim, né? Eu não conheço o Diego Alves, mas eu respeito a história construída dele na Europa e no Flamengo também, e dificilmente eu acharia que isso aconteceria, assim, sabe, ele ter um problema e depois não ter, ele expor um companheiro dele, então acho que isso ficou bem claro e essa desculpa pode refletir bem no grupo, porque como o Pascoal falou, foi um gesto nobre, né, de humildade de um treinador, reconhecendo um erro que teve. Se ele vem a público falar das desculpas, a gente entende que nessa reunião também teve um pedido de desculpas, né? Perante todos os capitães, exatamente. Do ocorrido. E o Paulo, ele demonstra em vários trechos da entrevista uma humildade que falta muito no antigo treinador do Flamengo, né? Porque o Paulo, ele fala do respeito que ele tem do torcedor, que o torcedor tem o direito de expressar o que sente, que ele é o termômetro do que está acontecendo. Ele fala a todo momento que ninguém é maior que o Flamengo. Ele pede desculpas num caso. Ele fala sobre como ele escolhe as peças, quem está treinando e quem ganha a confiança dele. E ele ainda é exposto ali numa situação que ele já vem sendo exposto com a sombra do Jesus, que é a humildade que falta no Jorge Jesus, no meu ponto de vista. Porque a todo momento ele sempre se colocou acima do Flamengo. Se o Flamengo me quiser, quando eu quiser o Flamengo, não quero mais, eu saio. Até dia 20 eu estou aqui. Então o Paulo, ele ganha pontos. Estou falando por mim, nos trechos de humildade que ele demonstra e ele se coloca à disposição de desenvolver um trabalho em prol do Flamengo. Assim como a gente entendeu essa mensagem, né? É por isso que eu disse, a mensagem deve chegar da mesma forma, com a mesma veemência, para o grupo de jogadores. E a gente espera que os torcedores também tenham entendido dessa mesma forma a mensagem que foi exposta pelo treinador. Não só a humildade do Paulo, o reconhecimento que o time no segundo tempo não jogou bem, que o time baixou o volume de jogo, né? Não teve a mesma pressão do primeiro tempo. Mas eu gostei do time do Flamengo hoje. E eu gosto de treinadores que veem o jogo que a gente vê. Porque muitas vezes existem treinadores que eles veem outro jogo. Eles veem um jogo completamente diferente daquilo que a gente vê. E esses treinadores, basicamente, o Paulo Souza, o Vitor Pereira no Corinthians, ele vê o mesmo jogo que a gente vê. Às vezes ele é até um pouco mais radical em algumas situações, vendo o jogo do Corinthians. Como também no Palmeiras, a mesma coisa. O Abel vê o jogo e consegue transmitir. Às vezes o Abel quer super proteger alguns jogadores. Mas isso faz parte do perfil dele. Né? Ele quer super proteger alguns jogadores. O jogador X, a torcida vaiou na saída, o Jorge. O Jorge saiu, a torcida protestando. Mas ele protege o Jorge. Ele cria uma redoma em torno do Jorge. Para não ter... o Jorge sofreu um problema de um atentado, porque aquilo lá é atentado, né? Sim. Aquilo é atentado. Ia tirar uma pedra no carro do cidadão que está chegando para trabalhar, é um atentado. E atentado é coisa de marginal, né? Coisa de bandido. Então, isso tem que ser punido. E quando um jogador sofre esse tipo de atentado, eu confesso para vocês que eu também me sinto ofendido. Porque se a gente diz que o jogador jogou bem ou não, é a nossa missão como jornalista e analista. O que não leva o torcedor a tirar uma pedra no carro do jogador. Isso não existe. Isso não existe. Mas cada um tem a sua característica como treinador. E eu gosto muito da postura do Paulo.
Muito, gosto muito. Por isso que, às vezes, no UFC, a gente brinca que eu tô vai fechado com ele. Ele vai aprender também, né, Pascoal, com Vai esse episódio, aprendendo. né? Porque ele expôs um jogador e isso vai ser uma, Porque uma baita aqui lição também é pra ele. diferente, Fábio. Sim, aqui é diferente. Você jogou na Europa, você sabe como é que é. Exatamente. Aqui é diferente. Aqui, como diz o Simon, um beijinho de vó vira um negócio. A sua avó deu um beijinho no netinho. Nossa, olha o que ela fez. Meu Deus, olha o que problema que ocasionou. Aqui no Brasil é assim. Aqui no Brasil, assim, uma coisinha mínima vira um volume enorme, um turbilhão.